Agora, atenção, uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça que afeta diretamente você. Os ministros, eles decidiram que não é mais possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita. O que é isso, Alessandro? Dívida que não pode mais ser cobrada pela via judicial. Nós vamos saber agora todos os detalhes com Paulo Roque, que já está aqui do meu lado. Paulo, bem-vindo, obrigado. Alessandro, como vai? Muito Paulo, bom dia. que não é só advogado, ele é jornalista também, está aqui com a gente. Jornalista sempre. Jornalista sempre. Certo. Está aqui toda terça-feira no DF no Ar, trazendo para você, tirando dúvidas, esclarecendo tudo que for possível. Certo. Bom, vamos falar dessa decisão do STJ, que foi justamente um recurso, né, de uma empresa financeira que encaminhou, falou assim, vamos mandar essa questão para o STJ. E o STJ disse o seguinte, principalmente a relatora, a ministra Nancy Andrighi, ela falou o seguinte, a partir de agora, tudo bem, a empresa ela tem um crédito, ela, por mais que a dívida já tenha passado o prazo de poder cobrar, mas depois ela poderia ainda cobrar de forma extrajudicial, fora da justiça. Só que a ministra disse, a partir de agora não pode mais. Queria que você esclarecesse para a gente essa decisão. Foi exatamente Traduzisse. Isso que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. O que é uma dívida prescrita? É uma dívida que não pode mais ser cobrada. Por quê? Deixou passar o tempo. Todas as dívidas têm prazo para ser cobrada. Deixou passar o tempo, não pode mais ser cobrada. Até a decisão da ministra era judicialmente, que você não podia cobrar. Você podia cobrar amigavelmente. O que a ministra está dizendo? Não pode mais nem extrajudicialmente. Quer um exemplo? Sim, diga lá. Seu nome está no Serasa, a dívida está prescrita. Antes de admitir, não, está prescrita, mas não estou cobrando judicialmente, apenas anotei no Serasa. Não pode mais. Então, nem essa anotação no Serasa você pode fazer de uma dívida prescrita. Se fizer, corre o risco do credor, do banco, colocou seu nome lá de uma dívida prescrita, responder por danos morais. É uma decisão importante essa, né, da ministra, na verdade, do STJ, que traz agora a possibilidade de você só poder cobrar dentro daquele prazo estabelecido. Que é um prazo grande, né? Não é um São prazo 5 pequeno. anos, né? Então, exatamente. Agora, é muito importante isso, porque as pessoas falam, qual que é a prescrição das dívidas? Qual que é o prazo de prescrição? Prazo, né, que pode ser Varia de dívida para dívida. É isso mesmo, varia. Então, Varia de dívida para dívida. Vamos dar exemplo, então, para quem está em casa, para a gente facilitar a vida de quem está em casa. Faz o questionário, faz a sabatina aí. Sabatina, vamos lá das dívidas. Conta de água, por exemplo, não paguei, estou com um débito 5 anos. 5 anos. Prestação da escola. 1 ano. Prestação da escola. 1 ano. Por quê? Qual a diferença da prestação? Está na lei, é o que a lei determina. Quem mais? Dívida... Cartão de crédito. Cartão de crédito. 5 anos. 5 anos. Dívida com banco, instituição financeira. 5 anos. Também 5 A anos. maioria, 5 anos. Dívida de aluguel. Dívida de aluguel, diga. 3 anos. 3 anos. Então nós temos aí prestação da escola, 1 ano, dívida de aluguel, 3 anos. E isso, dívida de aluguel, a gente está incluindo condomínio também ou só dívida de aluguel normal. Normal. Condomínio tem alguma dívida? 5 anos. São 5 anos. E qual é a diferenciação? O que a lei estabelece? Tem alguma explicação para diferenciar essas dívidas? Veja, é opção do legislador. Então, isso é um critério que o legislador usa, estabeleceu, é importante que tenha um prazo estabelecido na lei para segurança jurídica. Então, tudo isso, o juiz não pode inventar prazo de prescrição, está na lei. Então, está lá. Mensalidade escolar, 1 ano. Dívida de aluguel, 3 anos. Conta de água, 5 anos. Conta de luz. Conta de luz. 5 anos. 5 anos. Conta de telefone, 5 anos. E deixa eu te perguntar, antigamente, então, como a lei permitia essa cobrança fora da justiça, e aí a gente dá o nome de extrajudicial... Certo. A gente estabelecia o seguinte, tinha muita importunação, é isso? Não podia mais cobrar, mas ficava ali. Vai pagar? Pode negociar. É isso que realmente foi parar no Superior Tribunal de Justiça e a ministra disse, não pode. Não pode mais ser cobrado pela via extrajudicial, uma decisão realmente que mexe com toda a jurisprudência do tribunal. O que é a jurisprudência? Aquele conjunto de decisões do tribunal sobre a mesma matéria. Então era assim que estava decidindo. Então, os credores não gostam, os bancos não gostam. Mas agora tem um norte aí fixado pela justiça. E havia, não podia cobrar. Mas estava sempre, não podia cobrar na justiça, mas estava sempre via Serasa, via E o que a pessoa pode fazer? Passaram 5 anos, estão me cobrando. Eu posso entrar na justiça? Pode, inclusive, primeira coisa é pedir junto ao órgão do cadastro de dados, como o caso Serasa, SPC, que retire.
Não sendo retirado, aí sim a Justiça tem entendido que, nesse caso, cabe um valor a título de danos morais, provado prejuízo para o consumidor. Agora, muito importante... Tem que provar prejuízo. Não é algo... Veja o seguinte, se sua dívida está no Serasa sem você dever, não tem que provar já esse tá prejuízo. Presumido, né, que o se STJ fala. tem entendido, nesse caso, que o dano é automático. Então, você teria que pagar porque você está lá como mal pagador e não é mal pagador. Outra dúvida, impostos. Quando você deixa de pagar, por exemplo, a dívida junto à Receita, seu nome caiu na malha fina, você teria que ter pago. Enfim, impostos, o prazo é 5 anos também. Impostos, em regra, são 5 anos também. Exatamente. 5 anos. Agora, uma dica muito importante, Saturno, muito importante essa dica. Primeiramente, independentemente do prazo da prescrição, que a maioria é 5 anos, nós vimos aqui, nenhuma dívida pode ficar anotada no Serasa, no SPC, por prazo superior a 5 anos. Então, veja, a prescrição em média é de 5 anos. Mas vamos imaginar que tem uma prescrição de 10 anos, como tem caso de prescrição de 10 anos de dívida de cobrança normal. Perfeito. Não pode ficar no Serasa por mais de 5 anos. Está no artigo 43 da lei. 5 anos é o máximo que uma dívida pode ficar. Lei que você fala, Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. É o máximo que pode ficar. Agora vem comigo e eu quero que você também que está em casa, muito obrigado, viu, pela sua participação. Paulo, vamos aqui para o telão interatividade. Vamos aqui. Responder. Tô com a Ana aqui de Águas Lindas. Ana, bom dia. Obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia, eu estou devendo muitas parcelas do apartamento. Como saber se o meu nome está sujo? Paulo, responda, Ana. Veja, nesse caso, Ana, você pode fazer uma ligação direta no Serasa, indicar o seu CPF e eles vão dizer se seu nome consta ou não consta do cadastro dele. Para saber. Mas tudo indica que consta. Por quê? Hoje as empresas com mais de 3 parcelas em atraso mandam já o nome para o Serasa. Já manda para o Serasa. Exatamente. Vamos para a próxima. Vamos para mais uma pergunta. Agora a gente está falando direto lá do Jardim Gá. Audiência boa no Jardim Gá. Obrigado por quem está nos assistindo. Agora a gente vai responder uma dúvida da Sueli. Paulo, olá, bom dia. Olha, me chamo Sueli, tenho um nome sujo e tem muito tempo, viu? Eu não consigo pagar a realidade de muita gente, né? Nome sujo, muito tempo. O que você tem a dizer para a Sueli? Primeiramente, para a Sueli, tem um Desenrola Brasil que está aí. O Desenrola Brasil vai até dia 31 de dezembro desse ano. Programa importante do governo para liquidar dívidas. Programa importante, você vê suas dúvidas, cartão de crédito, banco. Hoje o desconto chega a 80% da dívida. Então procure lá o seu credor e tente fazer esse acordo pelo Desenrola Brasil. Agora, quanto tempo? 5 anos. Pronto. Não pode, aquilo que eu falei aqui anteriormente. Passou Nenhuma disso... dívida pode ficar no Serasa por mais de 5 anos. Então seu nome, entre aspas, não pode ficar sujo por mais de 5 anos. Próxima interatividade, vamos para mais um aqui agora. Vamos lá? Rodar na tela? Agora vamos falar com a Helenice. Helenice não falou de onde é. Helenice, obrigado, viu, pela sua participação, por ter mandado sua mensagem. Olha, bom dia. Como é que podemos fazer quando o nome vai para o Banco Central? Como tirar após pagar as dívidas? Primeiro eu quero entender o seguinte, como é que o nome chega a ir ao Banco Central? Por quê? O que aconteceu? Porque os bancos se comunicam com o Banco Central e tem lá o cadastro de inadimplente. Então, nesse caso, quem que tem que tirar o seu nome? É o credor. É o banco que te mandou o seu nome para o Banco Central. Se você pagou, tem a quitação, o próprio banco tem que tirar seu nome junto lá, o órgão regulador, que é o Banco Central. Já temos aí uma possibilidade de indenização, tendo em vista que a gente tem um comprovante que houve a quitação e ainda assim o banco permanece, ou não? Isso... Primeiro passo importante para o consumidor, entrar em contato com a instituição. O banco. Olha, paguei, meu nome continua lá no Banco Central. Se insistir, se o banco ainda continuar mantendo o seu nome no cadastro lá do Banco Central, você pode aí sim entrar com uma ação indenizatória contra o próprio Então banco. Tem que ter a insistência. Eu primeiro tenho que entrar em contato com o credor. Não, isso é que a gente chama da via amigável. Porque não é judicializar tudo. Mas como que eu vou comprovar isso? Que eu entrei em contato com a instituição Você pode entrar pelo 0800. Grava a ligação? Grava a ligação. Pelo WhatsApp. Então, nesse caso, é importante que você, primeiro, defenda o seu próprio direito. Perfeito. Porque aí a justiça, com toda a estrutura que tem hoje, dá trabalho. Sim. É tempo dessa pessoa. Então, tentar resolver amigavelmente. Não conseguiu aí a via judicial. Vamos para mais um, então. A gente tem a última participação aqui agora. É da Josilda Ferreira, lá do Recanto das Emas. Josilda, obrigado, viu? Excelente dia pela participação. Bom dia. Tem uma dívida junto ao cartório. São taxas que eles estão me cobrando. E aí está dizendo o seguinte, eu sou obrigada a pagar, na verdade, eu entendi assim, não é que ela não queira pagar as taxas, às vezes tem taxa que ela não reconhece. Então, o cartório está cobrando taxa, ela é obrigada a pagar ou ela tem que reconhecer primeiro? Primeiramente, o seguinte, os cartórios são obrigados
logo na entrada, a deixar de forma bem visível o preço de tudo. O preço de tudo, que lá chamam-se emolumentos. Emolumentos. Uma palavra feia para algo muito duro. Pagar. Taxa, né? É uma taxa. Taxa tem uma outra classificação. Então, todos os valores de suas taxas, entre aspas, tem que estar lá numa tabela bem clara. Então, o consumidor, neste caso, não pode ser pego de surpresa, mas geralmente essas taxas estão. E é muito importante o seguinte: está fazendo algum serviço, qual o valor que eu tenho que pagar? Saber antes. Então, em Brasília, os cartórios, como em todo o país, não podem, de forma arbitrária, dizer quanto que o consumidor vai pagar por aquele serviço. Isso é estabelecido pelo tribunal. Perfeito. Então, está lá, tem que ter essa tabela, é o direito à informação do consumidor. Perfeito. Quando uma empresa terceirizada compra a dívida, o prazo recomeça ou ele vence nos 5 anos? Uma pergunta que surgiu agora. Pergunta boa. Que interessa a muita gente. Sim. Não recomeça o prazo. A dívida é a mesma. Vale. Os 5 anos já estão contando desde que ele fez a dívida. Perfeito. Desde que venceu a dívida. Então, nesse caso aí, não tem que recontagem de prazo. Então, exemplo, uma dívida que eu tenho há 3 anos. A empresa terceirizada de cobrança assumiu essa dívida, ou seja, comprou, entre aspas, essa dívida hoje. Já perdeu 3 anos. Então, ela tem 2 anos só para cobrar. Ela é sobre o risco dela e responsabilidade. Exatamente. Olha, eu quero agradecer, Paulo, obrigado. Alessandro, eu que agradeço. Manda tema aqui para nós, dê aí a sua sugestão. Tem muita questão importante no dia a dia que está te afetando e também a sua dúvida, tenha certeza, é a dúvida de muita gente. A sua dúvida é a dúvida dele e ele vai responder. Hoje a gente falou justamente sobre essa decisão do STJ que disse o seguinte: a partir de agora não pode haver mais cobrança extrajudicial. O prazo estabelecido em lei vai ter que ser estabelecido em lei, você vai ter que aguardar esse prazo, simples assim.